seja bem-vindo a mais uma análise científica do MasterChef. Estamos no episódio 21, esse negócio não acaba. Antes de mais nada, Ana, eu queria mostrar que o meu cabelo não tem rena, mas tem brilho também. As pessoas ficam falando do seu cabelo, mas olha, eu também tenho brilho. Muita hidratação no rolê. Era só isso. Tivemos mais uma o quê? Uma caixa dos famosos, aquela que a gente não aguenta mais. Porém, essa estava já um pouco, como é que eu posso dizer? Tava mais fácil. Ela foi mais tranquilo, vocês já vão entender. A gente teve a participação da Preta Gil, que pediu um estrogonofe de carne. E aí tinha um dos participantes que pegou esse prato pra fazer e ele nunca tinha feito um estrogonofe na vida. E aí ele, teve um pouco de dificuldade, mas conseguiu executar o rolê lá, deu tudo certo. Ele passou pra próxima etapa. E como a gente já teve um episódio em que eu expliquei aqui tudo sobre essa receita, eu não vou falar muito dela aqui, pra gente poder falar de outras coisas. O link do vídeo o link pro vídeo do estrogonofe vai estar aqui na descrição. Aí a gente teve a Paula Fernandes pedindo um salpicão assado. Gente, eu nunca tinha visto isso na vida, que pra mim salpicão é aquele negócio gelado, né? Aquela maionese gelada que você come, que tem frango e fruta no meio. Mas eu confesso que deve ficar bom gratinadinho ali por cima, deve ficar interessante. Também não tem muita ciência por aqui, porque assim como o estrogonofe é meio terra de ninguém. Esse foi o meu cônjuge entrando de pontinha de pé no escritório. Bom, não tem muita ciência por aqui também, porque assim como o estrogonofe é meio terra de ninguém. A unanimidade do salpicão é ter maçã, frango desfiado e batata palha por cima. O resto cada um faz do seu jeito, cada família tem uma receita, uns bota creme de leite, uns bota só maionese, enfim, é uma loucura. A gente teve também a Elba Ramalho, que pediu um peixe com farofa de banana. E, gente, olha só receita fácil. Tipo, tava parecendo o governo esse episódio, né? Cheio de mamata. E também não tem muito segredo aqui, mas as duas moças que fizeram o peixe com a farofa foram eliminadas. Elas não se deram muito bem, não cozinhou direito a farinha de mandioca pra fazer a farofa, deixou a cebola crua no meio da farofa, deixou o peixe cru. Então, tipo, elas se atrapalharam todas, era um prato super fácil e no fim não conseguiram executar. Faz parte. E aí teve o quê? Uma sobremesa, que foi pudim de leite, pedido pelo Di Ferreiro. Ele que é do... Era ele que era do NX0? Eu não sei. Acho que devia ser. Um deles que pegou lá essa receita pra fazer nunca tinha feito pudim na vida. E mesmo assim, ele ganhou a prova. O Luiz. E o outro cara, ele tinha feito pudim uma vez na vida. E, gente, eu nunca vi duas pessoas errar tanto um caramelo, que é só um açuquinha derretido ali na panela. Bom, o que vai acontecer nesse vídeo então, gente? A gente vai falar da ciência do pudim. Assim, vocês pediram muito aqui nos comentários, no Instagram, no meu Instagram. Muita gente falando desse pudim, no Twitter. É um doce muito brasileiro, presente em todos os estados deste país. Eu acho que tá presente em todos os estados desse país. Se você for de algum estado brasileiro que não tem pudim, comenta aqui que eu vou querer saber. Só tem um negócio que é o seguinte, que algumas pessoas já sabem, mas eu não gosto de pudim. Eu como, mas é um doce que eu escolho comer? Não, jamais. Eu vou na doceria e tem bolo e pudim, escolho o bolo, óbvio. Mas essa semana eu fui obrigada a fazer um pudim aqui em casa, por motivos científicos, vocês vão descobrir em breve. E obviamente tive que comer o pudim. Então assim, eu como, mas eu não gosto. Só que aí qual que era o lado bom de eu ter feito esse negócio semana passada? Eu já tinha estudado tudo sobre essa sobremesa e eu inclusive errei o preparo com um pequeno erro de cálculo. Então assim, eu tinha todas as informações fresquinhas para discutir pudim com vocês. Foi uma grande coincidência ter caído pudim justo nessa prova pra gente poder ter esse vídeo da ciência pudinífera. Pode ser uma palavra. E te ajudar a fazer o pudim cientificamente correto, com ou sem furinhos, depende de que time você for. Vou te ensinar as duas formas. E esse é um fato histórico, porque sempre tem aqui agora. O pudim de leite originalmente era feito só com leite, ovos e açúcar, não ia leite condensado. O leite condensado só entrou na receita depois de muito tempo, quando ele passou a ser um ingrediente culinário e não um substituto do leite, como eu expliquei no episódio anterior dos docinhos. Bom, atualmente, então, com o leite condensado incorporado, a receita básica para um pudim, e aí é que eu tô usando a receita da Rita Lobo, é 4 ovos, 2 latas de leite condensado e 2 xícaras e meia de leite. E só, é só isso. E aí vai também, na verdade, o açúcar do caramelo, que para essa quantidade de pudim é 1 xícara de açúcar e 1/3 de xícara de água fervente. Acabou os ingredientes, gente, é ovo, leite, leite condensado e açúcar. E água. Pronto.
Bom, deixa eu começar a explicar pelo caramelo, que foi o que as pessoas erraram lá, gente. Então, como é que você faz o caramelo? Você coloca o açúcar pra derreter na panela até ele ficar douradinho. Nessa hora, você coloca água fervente e aí vai borbulhar pra diabo, então tem que tomar cuidado pra não se queimar. E aí você vai mexendo até ficar tudo lisinho, porque o açúcar vai dar uma empelotada na hora que você colocar a água. Mas assim, é só mexer que dissolve tudo e fica um caramelo lindão. Essa é a clássica reação, antes da gente colocar água, né? É a clássica reação de caramelização, que é o processo químico de quebra das moléculas de açúcar pelo calor, formando outras moléculas que têm então o cheiro e o sabor, o gosto, né, do caramelo. É muito importante quando a gente vai fazer uma receita como o pudim, que eu vou fazer um caramelo e depois eu vou levar isso pro forno, a gente não fazer um caramelo muito escuro. Que, Ana, bota aí na edição o vídeo do meu caramelo que eu fiz pra mostrar qual que era a cor certa de terminar o caramelo na panela. Porque depois ele vai pro forno, ele vai ficar mais um tempo no calor. Então se você fizer um caramelo muito escuro, você vai avançar muito na reação de caramelização antes dele ir pro forno. E aí quando ele for pro forno, ele vai começar a formar compostos que já tem sabor amargo. Então você vai ficar aquele caramelo escuro com gosto de queimado, amargo, não vai ficar gostoso. E eu não sei, honestamente, o que foi que os dois fizeram de errado no programa, que tanto que eles erraram caramelo. Acho que fizeram mais de 5 caramelos cada um e eles falavam, errei, vou começar de novo, errei, vou começar de novo. Só que eu não sei exatamente o que estava acontecendo, porque não estava mostrando, a câmera não mostrava e eles também não falavam o que eles tinham feito de errado. Só mostrava a panela borbulhando. E essa borbulha é normal quando põe a água, eu acabei de falar, vai borbulhar pra diabo, você pode se queimar, tem que tomar cuidado. Só precisa mexer pra terminar de dissolver o açúcar. Então, o que eu tô achando é que, na verdade, eles não erraram nada. Eles só não sabiam que depois que borbulhava tinha que continuar mexendo pro negócio terminar de derreter, pra não ficar empelotado. Acho que foi isso. Mas enfim, agora você já sabe. Botou água, vai ficar empelotado, você continua mexendo no fogo baixo que vai funcionar, vai ficar tudo bem. Bom, aí é uma vez que... Monto, ótimo. Uma vez que a calda de caramelo tá pronta, a gente vai fazer o pudim. E aqui já vai começar a diferença se você for do time com furinho ou sem furinho. Tanto cientificamente quanto gastronomicamente falando, o pudim com furinho é um erro de preparação. E a Paola, inclusive, falou isso lá no programa. Os dois erros que a gente tem são a incorporação de muito ar na massa e assar numa temperatura muito alta no forno. Porque isso vai fazer o cozinho... Ai, meu Deus... Porque isso vai fazer o pudim cozinhar muito rápido. Pode ser que seu pudim fique com furinhos por uma dessas duas causas ou pela combinação das duas. Bom, então, qual que é a receita para fazer um pudim com furinhos? Bate o creme no liquidificador para incorporar ar e assa numa temperatura alta, entre 200 e 220 graus. E aqui você pode inclusive assar sem banho-maria, que vai ajudar a fazer furinhos, vocês já vão entender. Agora, para fazer o pudim sem furinhos, você tem que bater o creme na mão, peneirar para remover as bolhas de ar antes de colocar na forma e assar em temperatura baixa, entre 160 e 180 graus. E aqui, usar o banho-maria é essencial para garantir que ele não vai ter furinho. E aí vamos entender, né? Que agora vem a ciência da história toda. Bom, o principal ingrediente que vai dar textura pro pudim é o ovo. E as proteínas da clara e da gema vão coagular. Lembra, a gente já teve essa conversa de coagulação por aqui. E vão deixar a estrutura bem firminha, mas ainda molinha. O pudim é o que a gente chama de semissólido, porque ele é quase sólido, mas nem tanto, sabe? Tipo, ele dá uma balangadinha se você der uma chacoalhada ali nele. Só que para essa coagulação acontecer bem feita, né, ela precisa ser aos poucos, com uma temperatura branda, gradual, crescendo devagar. Para as proteínas irem se acomodando no novo arranjo aos poucos, irem acostumando com o novo arranjo que elas têm, e irem interagindo com a água, formando uma rede de gel bem estável. Lembrando que gel é uma rede de moléculas que aprisiona a água. Então, para que essa rede fique estável, eu tenho que fazer esse processo de forma gradual, para que as moléculas se acomodem. A coagulação de proteínas ela tem algumas etapas até atingir o seu ponto máximo. No caso das proteínas do ovo, as proteínas da clara começam a coagular a 60 graus Celsius e as proteínas da gema a 65 graus Celsius. E a coagulação máxima acontece a 70 graus. Essa diferença de 5 graus entre a temperatura de coagulação da clara e da gema é o que permite que a gente tenha um ovo cozido ou frito com a gema mole, mas com a clara toda cozidinha. E aí, se eu dou tempo das proteínas passarem tranquilas por todas essas etapas de coagulação, elas vão formar um gel bastante estável e uniforme. Mas, se eu dou muito calor de uma vez e a temperatura sobe muito rápido, é como se o processo pulasse etapas e fosse direto pro final. Então ele é meio bagunçado e não fica uniforme. Quando eu uso banho-maria para assar o pudim, a água que está ali na forma vai ajudar a distribuir a temperatura de maneira mais uniforme pelo creme e vai evitar que ele se aqueça muito rápido, dando tempo das proteínas sofrerem essa coagulação lenta.
gradualmente. Então, esse é o pudim lisinho, sem furos. É um processo organizado em que a massa fica uniforme. Mas se eu uso uma temperatura mais alta ou não uso o banho-maria, a temperatura do creme vai subir muito rápido e aí as proteínas vão coagular rapidamente também. É como se elas tomassem um susto, tem que coagular agora, e aí o processo de coagulação acontece de uma vez. Nessa bagunça é que acaba aparecendo os furinhos, porque não aconteceu um processo uniforme. Além de não ser uniforme, a coagulação rápida acaba expulsando água, aumentando os furinhos. Tem inclusive uns pudins desses que tem furinhos que ficam até com uma aparência meio de aguado, é por isso. Também se tiver muito ar ali na massa, mais furinhos vai formar, porque esse ar incorporado, ele já vai deixar a massa toda... Como é que fala quando não é uniforme? Meio bagunçado. Então ele acaba contribuindo para que a massa não fique lisinha e aí vai aumentando o tamanho das bolinhas em si. Ou seja, gente, o pudim com furinho, ele é simplesmente uma grande bagunça bioquímica. Eu sei que tem muitas pessoas que amam, mas molecularmente falando, é isso. Bom, e aí eu falei que eu errei o meu, né? Como eu não gosto de pudim, foi o primeiro pudim que eu fiz. Porque não é um negócio que eu faço. E aí eu mirei no pudim sem furinho, mas errei o cálculo. E aí, por quê? Eu fiz metade da receita, porque aqui em casa somos só eu e meu marido, então eu quis fazer uma quantidade menor. Mas a forma que eu tinha pra assar, que eu só tenho uma forma de buraco, era uma forma que cabia a receita inteira. Nisso, eu tinha pouco creme numa forma grande, então o calor distribuiu muito rápido, então a massa aqueceu muito rápido. E aí, mesmo tendo batido os ingredientes na mão, peneirado antes de pôr na forma, o creme acabou ficando com furinhos, porque ele acabou coagulando as proteínas de uma maneira zoneada, por conta do calor distribuído muito rápido. Tá aí a foto do meu desastre culinário. Tava gostoso, mas ficou esquisito, não era o que eu queria não. O Bruno adorou. E aí uma última coisa sobre o pudim, que é o cheiro de ovo. Eu sei que eu comentei já em algum outro episódio aqui, que eu não lembro mais qual, sobre o cheiro de ovo ser resultado da formação de compostos de enxofre a partir das proteínas da clara. As proteínas da clara são cheias de um aminoácido chamado cisteína, que tem um átomo de enxofre na molécula. Esse que vocês estão vendo aí na tela. O S representa o átomo de enxofre. Quando o ovo tá cru, as proteínas estão lá empacotadinhas e arrumadinhas. E esse átomo de enxofre, ele fica escondido na parte de dentro da molécula, sem interagir com a parte de fora. Mas quando essas proteínas são aquecidas e elas vão se desnaturar, ou seja, elas vão se abrir, esse átomo ele vai ficar exposto e ele pode começar a reagir com o que tiver do lado dele. E é a partir dessas reações do átomo de enxofre com coisas que estão ali ao redor que são formados os compostos que têm aquele cheiro característico ruim de ovo. E quanto mais tempo a clara passar em temperatura altas, mais desses compostos vão ser formados e mais cheiro de ovo vai ter. É por isso, minha gente, que um pudim de furinho tem mais chances de ter cheiro e gosto de ovo do que um pudim sem furinho. Porque como o com furinho vai ser cozido a uma temperatura mais alta, a chance de formar mais compostos de enxofre é muito maior. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, mas Laura, para não ter cheiro de ovo, não é só tirar aquela pelinha branca da gema, sabe? Aquele negocinho nojentinho que tem na gema. Então, se você prestou atenção em tudo que eu falei até agora, você vai entender que se você estiver usando o ovo inteiro na receita, não. Vamos lembrar a anatomia do ovo para entender o que é essa pelinha, antes de mais nada. Então a gente tem a casca, óbvio. Dentro da casca a gente tem uma membraninha branca, que a gente consegue ver muito bem quando a gente faz o ovo cozido e vai descascar. É aquela pelinha branca que fica na parte de dentro do ovo. E aí a gente tem a clara, a gema, e a gente tem esse negocinho ali que tá meio torcidinho aí no desenho, que se chama calasa. A calasa, ou a pelinha branca que você vê na gema, nada mais é do que uma espécie de cordinha feita com as proteínas da própria clara e que funciona como uma espécie de âncora para segurar a gema no meio do ovo. Elas ligam a membraninha da gema na membrana que tem por dentro da casca. Então elas formam uma âncorazinha segurando a gema ali no meio para garantir uma certa estabilidade pro pintinho que vai ser formado ali um dia, se ele fosse ser formado. Então, como ela é feita da própria clara, se eu estiver usando o ovo inteiro na receita, não vai adiantar nada eu tirar essa pelinha e cozinhar os ovos numa temperatura muito alta. O cheiro ruim vai formar do mesmo jeito porque é tudo claro. Se você for usar só as gemas e for precisar cozinhar seus ovos numa temperatura alta, retirar a calasa pode ajudar a não formar o cheiro. Mas o ideal é sempre cozinhar os ovos em qualquer receita de forma branda, com fogo baixo, para eles conseguirem coagular aos poucos e formar aquela textura certa e uniforme e aveludada. Se você cozinhar o ovo muito rápido, e aí vale para qualquer receita, até um ovo mexido, um ovo frito. Se ele cozinhar muito rápido, ele vai ficar borrachudo. E esse borrachudo é proteína coagulada rápido, ele tá errado. Se você faz um ovo mexido no banho-maria, ele fica cremoso, delicioso. Se você faz o ovo mexido na frigideira, ele vai ficar aqueles pedaços de ovo tudo separado assim, por conta da temperatura
temperatura de cozimento. Então, controlando o calor, as suas receitas com ovos nunca vão ficar com cheiro ruim, com calasa ou sem calasa. Para algumas receitas é interessante tirar a calasa, não é nem pelo cheiro, é por conta da textura mesmo, porque às vezes ela pode não dissolver muito bem e ficar umas pelotinhas. E aí você peneirar o creme, a massa, o que você estiver fazendo, funciona. O que eu faço? Por exemplo, fazer um creme inglês ou mesmo o pudim que eu fiz. Eu faço a massa normal com o ovo inteiro ou com a gema, sei lá. E depois que tá pronto, eu passo pela peneira. Porque se ficar alguma pelotinha, alguma coisinha ali, eu tiro na peneira e sucesso, fica o creminho lisinho. Então, resumo do rolê, tirar a pelinha branca da gema não te garante uma receita sem cheiro de ovo, tá? Bom, e aí na segunda etapa, eles tiveram que fazer um galeto recheado com molho e acompanhamento. Eu não tenho muitos segredos aqui, a não ser caprichar na reação de Maillard pra ficar bem douradinho. E quem ganhou foi o mesmo cara que ganhou a primeira parte com o primeiro pudim da vida dele, que era o Luiz, o nome dele. Coincidentemente, o ganhador da semana passada também se chamava Luiz e também ganhou as 2 provas. E o que isso significa? Nada. Só achei que era legal mencionar mesmo. E é isso. Olha aí, Ana. Deu 22 minutos pra você. Bom, gente, e aí, antes de terminar esse vídeo, eu queria te pedir o quê? Pra você compartilhar esse conteúdo com alguém que gosta muito de pudim e que sempre tá errando o pudim nas receitas, tudo. Olha que delícia, ele vai acertar o pudim científico agora. Eu quero ver vocês fazendo pudim pro Natal, que vocês vão comemorar sem misturar a família, que é pra não transmitir convite pras pessoas. Vocês estão me escutando? Esse ano o Natal é cada um na sua casinha, comemorando com as pessoas da sua própria casinha pra não transmitir Covid pra sua vozinha de 80 anos, tá bom? Então vocês vão fazer pudim pro Natal, vocês vão marcar o Nunca Vi Cientista dizendo que vocês fizeram o primeiro pudim científico da vida de vocês, com ou sem furinhos. É isso por hoje, não se esquece também de se inscrever aqui no canal, seguir a gente lá no Instagram e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, tchau! Olá, meu povo, seja bem-vindo a mais uma análise científica do mar... Nossa, eu quase esqueci o nome de novo, gente.